Família Devib, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e agradecer aos irmãos que ontem compareceram à igreja para pegar os seus kits para a Santa Ceia. Aqueles que não puderam pegar ontem, não esqueçam, domingo pela manhã, a partir das 9 horas, estaremos lá para dar aos irmãos o kit para que possamos, domingo à noite, estarmos celebrando a Santa Ceia do Senhor pela internet. Os irmãos estejam atentos, depois passaremos para os irmãos Facebook. o Facebook, onde os irmãos ali estarão acompanhando a Santa Ceia do Senhor, receberão as instruções. Alguns irmãos nunca participaram desse tipo de Santa Ceia, com cálice, o kit em sua casa, mas não se preocupe, estaremos passando instruções para que os irmãos venham manusear os elementos sem comprometer a sua integridade. Hoje nós estaremos meditando na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, que vai nos falar a partir do versículo 12, 13 e 14, que diz: porque tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis vereda justiça para os vossos pés, para que o que manqueja, se não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é uma exortação que a palavra de Deus nos traz acerca da santidade. O que é uma vida santificada? É uma vida de equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, uma vida sem exageros. Não é preciso você ser extremista, nem chegar ao ponto do fanatismo, porque esse tipo de comportamento, extremismo, fanatismo, exagero, não agrada a Deus. Nós temos que adorar Deus dentro daquilo que nós temos aprendido, com a nossa razão, com o nosso entendimento, sem trazer escândalo, sem comprometer o bom nome do Senhor. Por que agora, doravante, nós, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, temos que viver uma vida consagrada? Porque agora nós, segundo a Bíblia, estamos mortos para o pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 2, vai nos dizer: os que morreram para o pecado não podem mais viver nele. Então, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, não podemos mais continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos antes. O versículo continua dizendo: morrer para o pecado implica numa mudança de vida total. É total mudança em nossa vida. Aquele que mentia não mente mais, o que enganava não engana mais, aquele que fazia coisas que desagradavam a Deus tem que pedir a graça do Espírito Santo para andar conforme a verdadeira vontade de Deus, porque a partir do momento em que nós temos essa mudança, nós então experimentamos o novo nascimento. O novo nascimento é uma experiência pessoal. Não adianta a pessoa querer, pelos seus próprios meios, buscar esse novo nascimento, se não for através de uma vida separada do pecado e procurar cada dia se santificar. Porque somente através desta via é que nós temos o direito, a herança de possuirmos a vida eterna. Pois a Bíblia diz que nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 24 vai nos dizer: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência.
Veja bem, o homem natural ele não tem discernimento acerca do que é agradar a Deus, porque ele está envolvido pelas coisas da carne, que leva o homem a distanciar-se a cada dia mais da presença de Deus. Por isso é que Jesus Cristo entra no cenário da história para mudar essa realidade de nossa vida. Por quê? Quem tem a certeza, a convicção dessa nova vida, sabe que a sua natureza já está crucificada em Cristo. Como disse o apóstolo Paulo no livro do Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele afirma dizendo o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Observe bem que a partir do momento em que nós passamos a viver em Cristo, nós sentimos uma transformação, uma mudança de vida que não é pela força, não é pela violência, mas é obra restrita, plena do Espírito Santo de Deus. João capítulo 10, versículo do número 10 vai nos dizer: viver em Cristo é desfrutar da verdadeira vida de Jesus. Então, eu quero dizer para você que está do outro lado, que ainda não conhece a verdadeira transformação, se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você passará a desfrutar de uma vida próspera e abençoada. Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, nos afirma dizendo o seguinte: porque estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Preste atenção. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós temos os nossos pecados perdoados. Nós então passamos agora a viver sob a proteção de Deus, a habitarmos sob as asas do Onipotente, e assim o Senhor nos dá a vitória, nos consola na hora da tristeza, no momento em que nós estamos fragilizados, somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que refletir, parar e pensar um pouco na grandeza da obra que Deus pode fazer em nossa vida. Gênesis capítulo 39, versículo 9 vai nos dizer: como o salmista esconder a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. O salmista relata isso no Salmo 119, versículo 11, quando diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Há uma necessidade, por estarmos vivendo os últimos dias da igreja na terra, de buscarmos esta santificação, essa separação, como eu disse para você que está me ouvindo, é com equilíbrio, não é com exagero, não é com extremismo, nem tampouco com fanatismo. Paulo, quando esteve com os irmãos em Roma, ele deixou na sua primeira carta, escrita aos Coríntios, dizendo: a cada dia morro. Esta declaração de Paulo, ele nos ensina que morrer é para o pecado, e não é uma morte súbita, é uma morte gradativa. Não pense você, se você aceitar Jesus como seu Salvador, ou você conhece alguém que é um neoconvertido, uma pessoa nova convertida, você vai querer que ela haja uma mudança radical, uma mudança plena. Não, isso é gradativo, porque é a obra do Espírito Santo de Deus. Às vezes a pessoa ainda carrega uma herança de muito tempo na sua vida. Aceitando Jesus, a obra começa a ser feita. Então não vamos ser muito exigente, não vamos ser muito extremista, cobrando das pessoas que elas aceitaram a Jesus, tem que haver a mudança radical. Não, isso é gradativo, porque é obra e graça do Espírito Santo. Por isso é que Paulo disse: dia após dia morro.
É dia após dia que nós vamos nos separando de Deus. Ou melhor, nós vamos nos separando do pecado e assim nos aproximando de Deus cada dia mais. Quando nós estamos aqui no mundo, nós precisamos ter essa consciência de que a nossa luta é grande, de que a nossa dificuldade também é grande. Mas, meus queridos irmãos e amigos que estão me ouvindo, eu quero dizer para você, estarmos mortos para o mundo é estar vivo para Deus. Não adianta nada, como a Bíblia diz, o homem ganhar todo mundo, ter tudo o que ele quer aqui e no final perder a sua alma. Procure agradar a Deus, procure valorizar mais as coisas de Deus. Estamos vivendo uma época em que tudo é muito rápido, está tudo pronto, está tudo à mão, o acesso é muito imediato. Mas eu quero dizer para você, vamos com calma, vamos com paciência, viver para Deus, porque é necessário que nós tenhamos uma vida de renúncia total diante da presença de Deus. O que é renunciar? É estar na total submissão à vontade de Deus. Nós temos o exemplo do próprio Jesus. Ele, mesmo sendo filho de Deus, ele não fez o que ele queria, mas ele disse que estava aqui para fazer a vontade do Pai. Davi, um dos grandes heróis da fé, que pertence à galeria dos heróis da fé, ele mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, ele declarou que se deleitava, tinha alegria em fazer a vontade do Senhor, porque ele tinha o conhecimento e a necessidade de que para poder ter uma vida de vitória, ele tinha que renunciar a si mesmo e viver sob a total dependência do Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Por que é difícil as pessoas hoje obedecerem a Deus? Porque a renúncia, ela requer disciplina. Ela requer disciplina. A submissão a Deus requer disciplina. Não é mais fazer o que nós gostaríamos ou queríamos fazer. Como disse o próprio apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso. Ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Quando não há disciplina, nós não temos o direito à filiação de Deus. A filiação divina é a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nos submetemos à vontade do Senhor, renunciamos à nossa vontade e nos consagramos para o Senhor, passamos a viver uma vida dedicada a Deus, aí a coisa muda. Nós passamos a não mais ter prazer nas coisas do mundo, mas passamos, como diz o salmista, o nosso prazer antes está na lei do Senhor e na sua lei passamos a meditar dia e noite, pois é através dela que nós aprendemos, que nós entendemos, que nós somos disciplinados. Entenda disciplina como ensino a viver conforme a vontade do Senhor. E não é só a partir do momento em que nós temos este conhecimento, consagramos não só a nossa vida, mas tudo nós passamos a consagrar ao Senhor. O exemplo nós temos na Bíblia, depois você dá uma lida, Davi consagrou além da sua vida, ele pegou todo o material que iria ser apresentado ao Senhor e fez a consagração. Assim deve ser também hoje a nossa vida. Não é só você, querido irmão, querida irmã, que deve ter a preocupação de se apresentar aprovado diante de Deus, mas consagre tudo dentro da sua casa. Comece a consagrar tudo, a ser grato a Deus, em saber que tudo o que o Senhor nos dá é para
cuidarmos, para tratarmos, para zelarmos com bastante temor e tremor, pois nós somos somente mordomos, porque Ele é o Senhor. E Ele assim se alegra quando nós estamos fazendo a sua vontade. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de 1 a 3, vai nos falar que Barnabé e Saulo foram separados para fazer uma obra missionária. E eu quero dizer para você, essa separação, ela continua até os dias de hoje. Para fazermos a obra de Deus, nós temos que nos separar. Não podemos estar misturados com o mundo. Não podemos estar vivendo as coisas do mundo. Estamos no mundo, eu quero que você entenda isso, mas não somos do mundo. Nós agora temos uma dupla cidadania. É a cidadania celestial e a cidadania terrestre. Então nós precisamos pedir a Deus discernimento e sabedoria para podermos exercer, conforme a orientação e graça do Espírito Santo, a sua vontade, não nos embaraçando com as coisas desse mundo, mas antes procurando servir o Senhor na beleza de sua santidade, para que assim o Senhor possa operar no nosso meio. Então nós temos aqui, eu apresentei para você vários exemplos de pessoas que foram submissas a Deus e por essa submissão elas foram alcançadas pela graça e misericórdia do Senhor. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual o seu problema, mas uma coisa eu quero dizer, a solução está no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E você que já teve esse procedimento, continue se consagrando a Deus, buscando a presença do Senhor, porque o que há de vir, virá e não tardará. É só um poucochinho de tempo e o que há de vir, virá. Então, procure consagrar a sua vida, você amigo que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Faça a mesma coisa e que Deus te abençoe. Só relembrando os irmãos que pegaram o seu kit ontem. Se não teve a oportunidade de ir até a igreja, domingo pela manhã estaremos lá com uma equipe para distribuir o kit de Santa Ceia do Senhor. Aguarde instruções e Deus te abençoe. Estarei orando pela sua vida e pela sua família em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse dia que nos concedeu o Senhor. Que a tua bênção alcance os lares, as famílias, Senhor, diante de tanta dificuldade que estamos atravessando, mas só o Senhor é Deus e operando o Senhor não há quem possa impedir. Ó Deus, alcance cada lar, cada família, cada, Senhor, necessidade, supre segundo a tua graça e a tua misericórdia, é a minha oração em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Fique na paz, que Deus te abençoe.